Olá, queridos, tudo bom com vocês? Hoje a prof vai estar gravando essa aula, lembrando que ela é referente à aula 2, né? Referente à quarta-feira, dia 29 de abril, tá? A prof vai estar gravando nesse formato um pouquinho diferente, em virtude do que a gente conversou na primeira aula, que foi segunda-feira, né? Dia 27, porque a prof na quarta já tem uma outra disciplina para ministrar, então as aulas de quarta serão gravadas. Mas fiquem bem tranquilos, isso não vai prejudicar o aprendizado de vocês, o andamento do aprendizado de vocês, tá? Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma recapitulação, né, de como que vai funcionar a nossa disciplina. Segunda-feira vai ser gravada e vai ser ao vivo e quarta-feira vai ser gravada. Então, nós estamos aqui hoje na aula de quarta-feira, dia 29 de abril, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente sempre vai ter uma atividadezinha no final e é muito importante que vocês façam essa atividade. Por quê? Como a prof explicou na aula de segunda-feira, se vocês deixarem de fazer uma das atividades ou deixarem de assistir, porventura, alguma das aulas e não fizerem a atividade, uma atividade depende da outra. Hoje, no final da aula, vocês vão perceber que ela tem um link com a primeira. E o que que vocês fizeram na primeira atividade, para quem ainda não fez, né? Primeira atividade, estou até olhando aqui do lado, que está aqui as respostas dos alunos. Primeira atividade, vocês definiram um tema da pesquisa de vocês e um problema de pesquisa. Prof, não assisti a aula 1, não sei do que está falando. Essa disciplina se chama metodologia científica. Então, nós vamos aprender a fazer um projeto científico. Ah, prof, mas eu não quero fazer o TCC no final do curso. Não tem problema. A gente vai aprender isso aqui para a vida de vocês. Quem assistiu a aula 1 sabe do que eu estou falando. Então, a gente vai tentar aplicar essa disciplina, por ser meio técnica, né? Meio, às vezes, até chatinha da gente estudar, por ser mais técnica mesmo. A gente vai aplicar na nossa vida pessoal, tá? Então, primeira aula, primeira atividade foi criar um tema de seu interesse e definir o problema da pesquisa, para você conseguir ir aprofundando, né, ao longo das atividades. Muito bem. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, como a gente não está ao vivo, é só mandar um WhatsApp. Prof, você citou tal coisa lá na aula gravada, não entendi. Me chama no WhatsApp, vocês têm meu número ali, que a prof responde, tá? Não hesitem em me chamar. Então, hoje nós vamos dar continuidade à construção do nosso projeto científico, tá? Vocês vão perceber que ela pode até ser uma aula mais curta, o que fica muito melhor para vocês, porque é um tema mais objetivo, né? Diferente de uma outra matéria que a prof vai ministrar, que é a neurociência da recompensa e do comportamento, né? Em outra formação dentro da FENATED. Aí é um pouquinho mais intenso o conteúdo, mais denso, tende até a durar um pouco mais as aulas, né? Mas vamos dar seguimento aqui. Como está escrito aqui para vocês, olha só. Se na aula passada vocês descobriram o que querem pesquisar, o tema e o problema, né? Hoje vocês começam a organizar isso como um projeto científico. Percebem por que é tão importante ter feito a primeira etapa? Se você ainda não fez, corre lá no link, está lá no grupo, e faz a primeira parte da atividade, para dar seguimento hoje aqui. Eu vi que a maioria dos alunos que estavam ao vivo fizeram já a atividade ali. Então, qual é o objetivo dessa aula em geral? Tá? Primeiro, a gente vai aprender a construir objetivos. Ué, prof, o objetivo da aula é aprender a construir objetivo? Exato, objetivo em relação à pesquisa. Lembra que a gente conversou que uma pesquisa com método científico, ela precisa ter um fim? Lá na primeira aula, a prof deu até o exemplo de uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você precisa ter um objetivo, um destino, para onde você está indo, para só então parar para avaliar o caminho. Como assim? Ué, vamos dar um exemplo. O prof foi para Minas recentemente. Então eu defini o destino: Minas e Espírito Santo. Foi os dois lugares que eu fui. Aí, a partir da definição, aí sim eu consigo saber que roupa que eu preciso levar, quanto de valor que eu vou gastar mais ou menos, que eu preciso ter, o meio, avião, carro, ônibus. Então,
a gente precisa ter uma definição geral e aí ir nos pormenores depois, tá? Então, nós vamos aprender a construir esses objetivos, entender a justificativa. Como assim, prof? O motivo desse estudo. Lembra que lá no tema que vocês definiram, a prof falou que tem que ser uma coisa relevante? Por exemplo, uma colega, estou aqui olhando até, uma colega colocou, né, até citou na aula lá ao vivo, que era, sobre recaídas de mulheres adictas em virtude de doenças psiquiátricas. Olha, é um tema relevante. Por quê? Ela vai avaliar, pesquisar, procurar entender e trazer material para somar, para que nós, como terapeutas ou, de toda forma com atendimento ao público, independente da área que você trabalha, até para conhecimento próprio, a gente saiba lidar, auxiliar a prevenção ou, até o tratamento, dependendo dessas pessoas, talvez é uma pessoa da nossa família. A gente sabendo, como lidar, lendo esse artigo que, por exemplo, porventura essa colega vai escrever, a gente vai ter uma base bibliográfica para a gente saber um ponto de partida. Então é um tema relevante e com certeza ele tem uma justificativa. Isso a gente vai aprender a definir hoje. Fiquem bem tranquilos que a gente vai fazendo aos poucos, tá? E também vamos compreender o referencial teórico, base científica. Lembra que a prof falou que pesquisa não é eu acho, ah, talvez, eu acho que, eu penso que, minha família acha que. Não, a pesquisa científica ela precisa ter uma base científica, precisa ter base para sustentar. Por isso que é tão importante vocês pegarem um tema e definirem um tema, eh, que é possível pesquisar. Evitem pegar temas que são muito abstratos, muito subjetivos, porque isso vai dificultar para vocês pesquisar. Eu entendo que quando a gente pensa num tema, nós a nossa tendência é pensar em temas que nos agradam, coisas sobre as quais a gente gosta de falar, a gente gosta de assistir, ouvir, ler, praticar, dependendo. Mas, nem todos os temas são pesquisáveis, então a gente precisa ter um pouquinho de cautela nessa questão. Mais um adendo para vocês, pessoal. Lembrando que nem todos que estão nessa disciplina vão fazer o TCC, porque é opcional, mas vocês precisam passar por essa disciplina para ter aprovação nela, vocês estão numa fase final de formação. Então não é agora que vocês vão deixar largar os bets, né? Eu acredito que vocês vão se dedicar em relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós falaremos do objetivo geral de uma pesquisa. Como assim, prof? Primeiro nós tínhamos o tema. Lembra do tema lá? O tema é a ideia que a gente quer falar. Eu vou citar o tema que eu citei na primeira aula para ser mais amplo. Então, ansiedade em adolescentes. Tema, beleza. Só que a gente vai criando um checklist. Tema, checklist, ansiedade dos adolescentes. Tá. Mas qual é o problema da pesquisa? É enxugar e fazer uma pergunta. Tá. Então a gente traz o tema sobre a ansiedade nos adolescentes, mas a gente precisa dar uma enxugada nesse tema. Então a gente precisa fazer uma pergunta, porque todo projeto científico responde uma pergunta. E como é que você vai responder uma pergunta se você não tiver ela? Não tem como. Então a gente faz o questionamento. Como a ansiedade nos adolescentes influencia em seu desenvolvimento ou desempenho escolar? Beleza, agora temos uma pergunta. E qual é o objetivo geral? Qual é o objetivo geral, então? Já que a gente está usando esse mesmo exemplo. Um objetivo geral de uma pesquisa, ele é a resposta que você vai buscar, o que você vai sanar, a dúvida que você vai sanar. Então, o objetivo geral, olhem aqui no slide, ele necessariamente responde diretamente à pergunta, ao problema. Tá, então vamos ver se a gente entendeu. O tema é geral, é o seu interesse, sobre o que você quer falar. O problema é a pergunta, questionamento. O que você quer perguntar? O que você quer investigar?
nesse tema. E o objetivo geral é essa resposta, é o foco, o alvo. Tem até aqui o desenho que a prof colocou. Então é o alvo, tá? Esse é o objetivo geral. Perfeito. Então, agora vamos para um exemplo aqui da ansiedade dos adolescentes. Então, o tema: ansiedade nos adolescentes. Beleza, ótimo. Interesse relevante, ótimo, muito bom. Qual é o problema? Como que acontece esse impacto na fase escolar desses adolescentes através da ansiedade? Por que será que adolescentes ansiosos tendem a ter um desempenho talvez menor ou se cobrar mais nessa fase escolar? Esse é o problema. E o objetivo, olha aqui o que a prof grifou, colocou em letra maiúscula, né? Analisar o impacto da ansiedade no desempenho escolar dos adolescentes. Hum, analisar. Vocês percebem que aqui tem um verbo? Então, como vocês estão assistindo gravado, dá para vocês pausarem e anotarem. Gente, uma coisa que eu peço e pego bastante no pezinho de vocês, quem já foi meu aluno sabe, anotem. Não entrem na onda de depois eu vejo o slide, depois eu vejo eh, o vídeo, depois eu vejo a prof falando, depois eu anoto, depois eu copio. Não entrem nessa onda. De terapeuta para paciente aqui, galera. A procrastinação é campeã nos últimos dias, principalmente. Então, não deixem para depois. Pausa o vídeo, você está assistindo agora. Anota. Lembrando que se você anotar, né, você tem uma chance maior de aprender. Nosso cérebro não aprende só ouvindo, tá? Ele grava algumas informações, mas escrevendo, lendo, reinterpretando, resumindo esse conteúdo, ele tende a aprender mais. Inclusive, na época da faculdade da Pro, tinha um professor meu de direito penal ainda, que é a área que eu gosto bastante, que ele deixava a gente ter uma cola para a prova. Como assim cola, né? Nos primeiros períodos a gente até ficava curioso para entender o que que seria, né, que todo mundo falava dessa cola. Então essa cola era, uma folha sulfite. Você tinha uma folha sulfite A4, né, para você usar na prova. Então tudo que você quisesse anotar naquela folha, do semestre, né, que era a prova semestral, você podia usar essa folha como cola. Qual era a real intenção? Para você anotar um semestre numa folha, né, você tinha que resumir. E para você resumir, você tinha que aprender, ou pelo menos ler o conteúdo que você anotou. Se você não anotou nada, pegar o caderno ou o notebook de um colega que tinha anotado e fazer um resumo. Tá feita a estratégia. O que que acontecia? Na hora da prova, a gente nem precisava da folha. Malemar ali um artigo, algum número, alguma coisa, né, porque a gente geralmente podia usar o Vademecum para consultar, mas era basicamente isso. Então, esse professor nada mais fazia com que a gente estudasse, achando que a gente estaria colando, né. Então é uma estratégia positiva. Então a gente aprende copiando, resumindo, escrevendo. Não adianta você estar aqui só ouvindo, você não vai aprender tudo o que você precisaria. Então anotem, tá. Continuando. Tem o verbo analisar aqui. Nossa, prof, mas por que esse verbo? Segura aí que daqui a alguns 2 slides a gente vai conversar sobre isso. Muito bem, então o objetivo geral é resolver o problema. Ótimo. E agora? Objetivos específicos. Quais são os objetivos específicos de uma pesquisa? Os objetivos específicos de uma pesquisa, eles são os passinhos que você vai dando ao menininho ali na escada, para você alcançar esse objetivo geral. É o meio do caminho. Numa viagem, esses objetivos específicos seria a estrada, o caminho que você vai percorrer. Ah, eu vou de avião, então você tem que ir no aeroporto, aí você tem que ter uma escala, às vezes, geralmente tem, né, uma escala, aí tem que esperar, daí tem que trocar de avião, daí tem que despachar a mala, aí tem que são os objetivos específicos. Tudo isso soma para responder o problema, que é o objetivo geral, responder o problema, né, da pesquisa.
Objetivos específicos é o caminho que você vai usar, são os degraus para alcançar. Qual é a função desses objetivos específicos? Organizar o caminho da pesquisa e tornar o processo mais claro, facilitar. Se você pula essa etapa, claro que numa pesquisa científica não é possível fazer isso, mas se você pula e ignora esses passinhos, você tende a se confundir mais, se perder no meio do caminho, tá? É igual pegar atalhos nas estradas, né? Pode ser que você chegue? Pode, mas pode ser que você dê uma volta tão grande, tão maior do que se você seguisse ali o caminho planejado. Então, objetivos específicos, eles tendem a facilitar o processo. E quais são as características desses objetivos específicos? Eles são claros, diretos e mensuráveis. Ou seja, são literalmente bônus que você vai, investigando dentro de uma pesquisa e fazendo com que você, tenha facilidade em alcançar o seu objetivo. "Prof, está muito subjetivo, não estou entendendo". Vamos lá, vamos passar para o próximo slide então para a gente dar o exemplo prático. Vocês percebem que essa página aqui está aumentando? Está aumentando, né? Então, vamos retomar, tá? O tema: ansiedade na fase adolescente. Beleza. Tema, o que que era o tema mesmo? Coisas de nosso interesse, tema geral, que a gente se interessa a pesquisar, a estudar, a buscar, a ler. Tema que a gente gosta. Reitero, como nem todos vocês vão fazer a pesquisa final, né, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, por ser opcional, e envolve um trabalho um pouquinho maior realmente, vocês precisam definir um tema aqui, busquem coisas mais simples, mais perto da realidade de vocês. Só não esqueçam que esse tema precisa ser relevante, tá? Então, foquem nessa questão da relevância social também. Beleza, esse é o tema. E qual é o problema? Pergunta. Qual o impacto da ansiedade na fase escolar dos adolescentes? Ou no desempenho deles? Beleza. O objetivo geral, ó o verbo aí, em letra maiúscula novamente. Analisar o impacto da ansiedade no, no desenvolvimento ou no desempenho escolar adolescente. Ok. E os objetivos específicos? Ou seja, que caminhos você vai usar para chegar naquele impacto final que você vai usar aqui no objetivo. O que você vai fazer? O que tanto você vai pesquisar? Quantas pesquisas você vai fazer para chegar nesse objetivo? Olha lá. Primeiro, identificar níveis de ansiedade. Não tem como a gente falar de ansiedade sem a gente saber os níveis de ansiedade. Até porque hoje é moda, né? Ah, não, eu sou ansioso. Eu tenho ansiedade. Não é bem assim, gente. A ansiedade, ela é caracterizada um transtorno de ansiedade. Tem transtornos de ansiedade, por exemplo, o TAG, que é a ansiedade generalizada, que é extremamente grave dependendo do nível que a gente está falando aqui. Então, antes de sair dando diagnóstico, se auto-denominando alguma coisa, ou dando diagnóstico para as pessoas ao seu redor, calma. Primeiro que, exemplo da prof, tá, gente? Cada um, né, segue a forma profissional que prefere atuar. Mas a prof, dentro da psicanálise de Adler, evita dar diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico, dependendo dele e da forma de recepção desse diagnóstico, ele tende a transformar uma vida. E Adler, né, quem estudou a psicanálise de Adler sabe que tem coisas maiores ou menos subjetivas as quais a gente pode usar para definir a nossa vida. O que define a nossa vida para Adler é a meta, né, o seu objetivo de vida, seu estilo de vida, como você escolhe viver, quais os ganhos que você tem, as perdas que você tem. E quando você dá um diagnóstico para alguém, estou elevando, saindo aqui um pouco da pesquisa, tá? Nós, dependendo de qual seja essa pessoa,
ou do que ela espera com esse diagnóstico, de acordo com o motivo pelo qual ela está buscando esse diagnóstico, ela pode ter a vida transformada. E eu não estou falando, tá, que quando a gente tem um diagnóstico, vamos falar um diagnóstico de autismo, agora é muito comum, né. Eh, "Ah, fiz os testes lá, acompanhei", até o Prof. Jean faz esse tipo de testagem, né. "Ah, realmente é autista", ok. Mas por que que essa mãe ou essa pessoa está buscando isso? Primeiro, porque ela tem prejuízos no dia a dia, né, em aprendizagem, em sociabilidade, existe ali algumas, dificuldades no dia a dia, e ela realmente precisa desse diagnóstico para dar nome ao que ela está vivendo e procurar um tratamento, ou porque ela quer uma desculpa. Eu sei que o tema que a prof está levantando aqui é um tema muito delicado, tá. Eu não estou julgando o trabalho de ninguém, não estou julgando forma de trabalhar de ninguém. Só que aqui a gente tem que cuidar muito com a forma que a gente lida com diagnósticos, inclusive com diagnósticos que nos são dados. Eu atendo pacientes que têm boa parte deles tem algum diagnóstico, já vem com o diagnóstico. E a primeira coisa que eu falo é: "Esse diagnóstico não te define. Ele é sim um percalço, uma dificuldade a mais, mas também vantagens a mais ali que você vai ter, diferente das pessoas que não possuem esse diagnóstico, mas você é muito além. Você é muito mais do que o seu diagnóstico. Seu diagnóstico não define a sua personalidade, a forma que você age, o seu caráter. Define sim alguns traços? Define. Define alguns traços de comportamento? Claro. Biológico, dependendo do transtorno, por exemplo. Mas ele não define a essência da pessoa. Então, voltando aqui para os níveis de ansiedade, que é um dos objetivos específicos nessa pesquisa, cuidado com essas pautas que a gente geralmente tem no dia a dia. "Ai, eu sou muito ansioso. Ai, eu tenho toque. Ai, eu só posso ter tal coisa. Ah, fulano é narcisista". Gente, cuidado. Não é legal ficar dando nome para o que a pessoa tem e mesmo que ela tenha. Não é confortável. Porque às vezes isso gera nela um ela internaliza de uma forma tão rígida isso com ela, que ela tende a se comportar como tal. E isso acontece. É a mesma coisa de você pegar, claro que eu estou suavizando aqui, né. Pega uma criança e cria ela a vida inteira, desde bebezinha. Pega uma criança e cria ela, seu filho, seu neto, seu sobrinho, e cria ela incentivando ela a vida inteira. Quando ela tem um erro, você fala: "Não, tá tudo bem errar, mas você consegue", e vai e incentiva em todas as etapas da vida dela. Qual é a probabilidade dela ser uma pessoa de sucesso? Pessoal, profissional, mental, social? Qual é a probabilidade? Muito grande, porque essa criança foi gerada e ensinada a ser valorizada, a ser, eh, a ter bastante incentivo durante a vida. Agora, pega um irmãozinho dessa criança e cria ele totalmente oposto, desacreditando, desvalorizando, menosprezando. Qual a probabilidade dessa criança ter sucesso? É muito pequena, porque a gente acha que o que a gente fala não tem um peso sobre as pessoas, até ser você o agente que ouve, até você ser o sujeito passivo nessa relação. E isso muitos pacientes trazem para terapia. Como é estar do outro lado, como é ouvir coisas que não nos somam. Não é bom, não é positivo, não é legal. Então, ao você pensar nessa pesquisa aqui, como a gente deu esse exemplo do tema, né, da ansiedade ali nos adolescentes, a ansiedade não é todo mundo que tem não. Hoje a gente tem muitas, eh, a velocidade de informação é muito grande e a velocidade de cobrança também acompanha, infelizmente. Socialmente, virtualmente, né, então as fases tendem a ser um pouquinho mais críticas. E é óbvio que a probabilidade de desenvolver ansiedade é maior, claro, né, até porque quanto tempo de tela um adolescente hoje, em média, tem? Uma criança. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, procurem.
reações, isso a gente vai até estudar um pouquinho na neurociência, de abstinência de tela para vocês verem o resultado do grande problema. Então, antes de dar nome, ficar, julgando o outro, parem para observar de forma muito científica, tá. Inclusive, é uma dica para pesquisa de vocês. Foquem na parte científica. Evitem, porque senão vocês vão ter problema, de expor opinião. Pesquisa científica não é opinião, pesquisa científica é comprovação, é experimentação, é teste, tá. Então, primeira coisa aqui nesse tema, para os objetivos específicos, nós vamos identificar os níveis de ansiedade. Quantos tem? Quais níveis? O que que a OMS considera ansiedade? O que que a psiquiatria considera ansiedade? Então, primeiro você tem que saber a pauta do que você está lidando. Segundo, relacionar a ansiedade aos resultados e desempenhos. Testes, pesquisem sobre pesquisas, sobre artigos científicos, sobre comportamento, inclusive aqui no Paraná, acredito que é uma lei nacional também, recente, né, mas aqui no Paraná os adolescentes não podem mais usar celular na aula, na escola. Eles só podem levar para a escola, aqui pelo menos onde eu moro, que até tem alguns colégios cívico-militares, né, eles não podem levar nem o celular para a escola, exceto se o pai comprovar que precisa, né, se comunicar ali, buscar na saída, etcétera. Aí ele pode levar, mas ele não pode utilizar durante a aula. E isso no começo causou um sério transtorno, porque, obriga, né, o adolescente a se socializar, obriga ele a enfrentar o tédio, obriga ele a prestar atenção ali no que o professor está trazendo para a sala de aula, tira ele um pouquinho daquele mundo a qual ele está acostumado, aquele mundo virtual. Então, isso é um tipo de pesquisa. Então, se, por exemplo, você for fazer esse tema aqui, quem quiser pode inclusive fazer, pode pesquisar, pode entrar em contato com a direção de uma escola onde tem ali, vamos ver, adolescentes, 12 a 18 teoricamente, dá para pegar aí o sétimo ano, oitavo ano, nono ano, ensino médio, entrevistar, fazer pesquisa, conversar com eles, conversar com os professores para ver o que eles estão observando. Tudo isso é conteúdo material para pesquisa de vocês, palpável, visível, prático, tá? Então tudo isso, claro que não entra só nos objetivos específicos, mas é uma forma de atuar. E avaliar formas de enfrentamento. O que será que pode funcionar? Quais são as hipóteses levantadas aqui? Hoje é a nossa segunda aula. Então, ao longo da terceira e da quarta aula, a gente vai fechar aquele quadro que a gente teve lá na primeira, daquele passo a passo. Para quê? Se vocês forem fazer o TCC, né, na matéria que vem, vocês já vão ter o tema pronto, tudo definido, vai ficar muito mais fácil. Então, agora nós vamos para os verbos. Lembra que a prof destacou aqui o analisar? Agora é a hora que vocês que estão assistindo aí vão pausar e vão copiar. Prestem atenção, porque esses a prof colocou que é 5, tem mais. Mas particularmente para facilitar a vida de vocês, a prof sugere esses verbos aqui. Por que que eles são importantes? Por que ter verbo? O que que tem a ver uma coisa com a outra? O verbo, ele indica, esses verbos aqui principalmente, né, mas o verbo em geral na língua portuguesa indica ação. Então o que que vocês vão fazer nessa pesquisa? Para vocês determinarem, prestem atenção, para vocês determinarem o objetivo geral da pesquisa de vocês, vou só voltar aqui e já volto nessa tela. Olha lá o objetivo geral, embaixo do problema, estão vendo? Terceira linha aqui. Vocês precisam começar a frase com o verbo. O verbo na sua matriz, né, sem estar conjugado. Então, analisar, verificar, identificar, comparar. Então, vamos recapitular. Vou voltar aqui para deixar aqui enquanto vocês vão copiando. Apesar de que vocês podem pausar também. Então, vamos lá. Prof, quer dizer que na aula 1 a gente definiu o tema e o problema. Isto. E agora nós vamos definir os objetivos em geral e o objetivo específico também, mas calma. Então, definir o tema e o problema.
Percebem por que é importante ter feito a aula 1? Porque se vocês não fizeram, agora vocês vão ter que fazer tudo isso em uma aula só. Então, tema e problema definido. Vou continuar no exemplo da, colega aqui, que fez sobre a recaída de mulheres, né, adictas em virtude de doenças psiquiátricas. Ótimo, esse é o tema. Aí ela definiu um problema, né, por que que elas recaem ou como é que acontece essa recaída em virtude desses problemas psiquiátricos. E agora ela vai definir o objetivo geral. Qual o objetivo geral? Por exemplo, ela pode colocar, analisar, que significa examinar com profundidade, analisar, motivos prováveis da recaída de mulheres adictas em virtude de suas doenças psiquiátricas. Ou ela pode colocar ali, vamos ver, avaliar, julgar com base em critérios, né, avaliar, doenças psiquiátricas que facilitam ou sugerem ou possibilitam uma recaída nas mulheres adictas. Recaída, né, ao vício ali no caso. Então, ela pode usar aqui, assim como vocês todos que já fizeram os seus temas, quem não fez volta na aula 1 e faz primeiro, para conseguir dar continuidade. Vocês vão usar para definir o objetivo geral esse verbo, gente. Então é na etapa 3. O prof vai voltar aqui de novo para explicar para vocês. Espera aí. Opa, que fugiu aqui, cadê? Aqui. O tema e o problema vocês já definiram? Agora o objetivo geral começa com o verbo e o objetivo específico vai esmiuçando isso aí, né? Depende do que você for fazer. Depende do tema da colega, né? Por exemplo, o tema dessa colega aqui foi o que a prof falou. Aí ela colocou lá o verbo analisar no objetivo geral. E aí, qual é o objetivo específico? Como que ela vai analisar o problema dessas mulheres adictas, né, das recaídas dessas mulheres que têm problemas psiquiátricos? Qual é o caminho que ela vai usar para alcançar esse objetivo geral, que é analisar esses casos? Primeiro, identificar as doenças psiquiátricas. Quantas tem? Milhões, muitas. Pegar o DSM tem um livro inteiro. Mas quais são as que mais aparecem no meio da adicção? E aí? Então ela vai ter que identificar as principais doenças psiquiátricas. Isso aí já é um objetivo específico, ó, já estou ajudando a colega. Quando ela estiver assistindo a sala, ela vai perceber. Segundo, qual a faixa etária das mulheres que mais recaem? Objetivo específico. Está esmiuçando o tema dela. Está detalhando. Percebem por que é tão difícil fazer essa parte se você não tem um tema definido? Como é que você vai esmiuçar uma coisa que você não tem nem problema, nem a pergunta ainda? Então você tem que fazer. Então, o objetivo específico é esmiuçar esse tema, conversar. Como que eu sempre sugiro, pessoal, enquanto vocês estão anotando aí, que vocês façam essa pesquisa, como se estivesse conversando com alguém. Lembra que a prof falou na primeira aula? O tema. Beleza, sobre o que que você vai falar? Ah, sobre as mulheres adictas, né, que recaem por causa de doença psiquiátrica, beleza? Tá, mas por quê? Qual a relevância disso? Ah, não, eu vou investigar, eu vou pesquisar por que que elas, recaem não só por causa do vício, mas por conta da doença. Ah, entendi. Seu objetivo então é o quê? Investigar quais as principais doenças, né, que as fazem, recair, além do vício, da adicção, claro. Entendi. E o objetivo específico? Como é que você vai fazer isso? O que que você pensa em pesquisar? Porque é um tema grande, né, é um tema bem amplo. "Ah, não, vou pesquisar a faixa etária, vou pesquisar as doenças mais comuns, vou pesquisar se, essas pessoas geralmente têm uma classe social determinada ou não". Então, como se você estivesse conversando com alguém mesmo. Você dando as respostas, a pessoa está interessada. Sabe quando você tem um diálogo com alguém? Porque tem pessoas que estabelecem monólogos conosco, né. Então a gente só fala e a pessoa só ouve, ou a pessoa só fala e a gente só ouve.
Quando em terapia, na psicanálise, isso não tem problema nenhum, né, o paciente realmente ele fala, ele tem o espaço dele para trazer as perspectivas dele, e a gente vai dando pequenas sugestões para caminhar nesse pensamento, identificar alguns pontos. Mas quando a gente está conversando com alguém, né, algum colega, algum amigo, geralmente não é confortável, eh, conversar com pessoas que não demonstram interesse pelo que a gente está falando, não é muito agradável, né. Então, pensem que você está conversando com alguém que se interessa pelo que você está falando, que vai te ajudar a pensar sobre esse tema e para esmiuçar ele, detalhar ele, tá? Sempre pense em relação a isso. Como a prof disse para vocês: "Prof, não entendi nada, não sei nada que para fazer". Calma, manda uma mensagem para a prof, vamos tentar definir aí as etapas que vocês estão seguindo, tá? Que a gente vai construindo um pensamento junto, não se preocupe. Então, beleza. Agora nós vamos para a última parte da nossa aula. Viu que a prof falou que ia ser mais tranquilo, mais curto, né? Nós vamos agora para a justificativa. O que que é justificativa, prof? Vamos verificar. Não se assustem, tá? Não se assustem. A justificativa é mais longa, menos objetiva, é igual aos argumentos, tá? Olha que interessante. Inclusive, um colega citou essa palavra ontem na aula. Aqui, essa palavra argumentos cabe perfeitamente. Como assim, prof? Vamos lá. O que que é a justificativa? É o motivo. Para que você está estudando isso? Nossa, prof, mas isso não era o problema? A justificativa ela é mais longa. Olha só. Ela funciona para quê? Para que que ela serve? Para convencer que vale a pena se dedicar para esse campo de estudo e mostrar a relevância. É os argumentos. Aqui, como é que você vai pensar para construir essa justificativa? Quando se você ou como se você estivesse conversando com aquela pessoa difícil de convencer. A pessoa que é mais inflexível ou mais resistente. Então, que argumentos que a gente pode usar? Lembra do que não sei se vocês já fizeram, né, quem fez Enem aí, essa é a parte de desenvolver seus argumentos. É aqui que você vai provar que você é bom no que você está fazendo. Aqui é que você vai provar para você mesmo que você sabe do que você está falando. Então vamos lá. O que que a gente pode colocar nessa justificativa? Relevância social, ou seja, que impacto isso tem na sociedade? Lembra que a prof falou lá? Ah, eu quero falar sobre as crianças da minha rua. Ó, legal falar sobre as crianças da tua rua, mas isso não tem um impacto social muito grande. O que que você acha de falar sobre as crianças da tua cidade? Aumentar um pouquinho. Porque aí alguém dá um Google lá, por exemplo, a prof mora em Pontal do Paraná, é o nome da cidade aqui. Alguém dá um Google e vê um artigo escrito pela prof sobre eh, sobre o problema, né, geral das crianças que não têm, auxílio parental ou moram em instituições de acolhimento de Ponta do Paraná. Então, é um tema um pouco mais relevante. Então não enxugue ele tanto. Se você enxugou ele muito, o tema, agora é hora de você aumentar um pouquinho. Não tem problema você mudar. Não deixe assim tão restrito, tá? Relevância científica, né? Contribuição para estudos, como a prof citou, e aplicação prática, né? A pergunta-chave para responder à justificativa é: por que essa pesquisa precisa existir? Inclusive, um dos argumentos é que talvez não tenha bibliografia tão relevante sobre isso. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado com o exemplo que a prof deu, porque tem alguns temas que são muito chatinhos da gente definir uma bibliografia, porque às vezes não tem nada, nem para você dar base na tua pesquisa. Então aí tem que cuidar também, tá? Então, vamos voltar para o tema que a gente está trilhando aí. Isso aqui vocês já viram esse slide, acabaram de ver algumas vezes. O tema, problema, objetivo, objetivo específico e agora vem a justificativa. Então, tema ok, aula 1, problema ok, aula 1, objetivo geral, objetivo específico e justificativa, aula 2, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, como que tá para vocês. É, nós vamos ver
Na próxima aula, referencial teórico, tá? Então a gente vê isso aqui na próxima aula. Mas hoje vocês vão definir o objetivo específico e a justificativa. Sim, é mais trabalhoso. Ai, prof, mas a aula tá gravada e eu tenho dúvida. Me manda mensagem. Não tem como a prof adivinhar que vocês estão com dúvida. Prof, não entendi nada, me ajuda aqui. Esse é meu tema. Cola lá teu tema na mensagem. Prof, esse é meu tema, me ajuda a definir o objetivo. Vamos lá. E a prof te ajuda, tá? Então vamos para a justificativa desse tema aqui, geral da ansiedade que a gente está lidando. Exemplo, né? De novo, não se assustem, ele é mais longo porque é como se fosse um texto. Lembra que a partir disso aqui você vai desenvolver um trabalho teórico, né? Então vamos lá. Justificativa. A ansiedade tem se mostrado cada vez mais presente no contexto escolar, especialmente entre adolescentes, podendo impactar diretamente no seu desenvolvimento acadêmico e bem-estar emocional. Compreender os níveis de ansiedade, tá, para os objetivos específicos, se relacionam com o rendimento escolar, é fundamental para definir ou identificar dificuldades que muitas vezes passam despercebidas no ambiente educacional. Percebe que aqui eu peguei a parte do objetivo específico? E se você não desenvolveu um objetivo específico, vai dificultar ou vai facilitar? Vai dificultar. Além disso, verbo, investigar estratégias de enfrentamento pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes, auxiliando alunos, professores e profissionais da saúde na promoção de um ambiente escolar mais saudável e produtivo. Agora, a chave, gente. Pausem, copiem isso aqui. Fica muito mais fácil vocês adequarem qualquer tema se vocês tiverem a base. Então, olha só, últimas duas linhas aqui. Dessa forma, esta pesquisa que está fazendo se justifica pela relevância social e educacional do tema, bem como por sua aplicabilidade prática no contexto escolar. Em resumo, eu estou dizendo que essa pesquisa serve porque é um tema importante na educação, é um tema importante socialmente e dá para a gente aplicar no contexto escolar. É fácil de visualizar. Basicamente, é isso. Quando a gente bate o olho, a gente se assusta, né? Mas é basicamente isso, tá? Aqui no próximo slide, estava aqui o referencial teórico, mas eu vou colocar na próxima aula para a gente ver com mais calma, tá? Até por ser ao vivo. Erros comuns no meio da pesquisa. A gente viu erros comuns lá no começo, né? Na aula 1. Então, erros comuns agora no caminho, lembra da escadinha. Primeiro, copiar sem interpretar. Cuidado com artigos, principalmente temas que já existem, né? Bibliografia, que vocês usam para inspiração. Não copiem, gente. Primeiro que pode se tornar plágio. E você não está aprendendo, né? Convenhamos que você está copiando um dado. E aí vira só uma citação. Aí não é uma pesquisa, né? Você só deu um Google, copiou e colou. Aí não fica legal. Não fica confiável. Você confia em alguém do teu dia a dia? Alguém que só reproduz? Como assim, prof? Tem aquele perfil de pessoas que só reproduz conhecimento. É o fofoqueiro, se for dar outros nomes, né? Ele só reproduz, ele ouve e conta. Aí, claro, né, pelo meio do caminho já sai uma coisa mal contada, né? Um sujeito que mudou, um adicionalzinho, né? Essa pessoa só reproduz, ela não interpreta, ele não tem filtro. Sabe aquela pessoa? Nossa, eu ouvi dizer, agora, por exemplo, aqui no Paraná, vocês devem ter visto alguma notícia, que vai inaugurar a ponte de Guaratuba, que é uma ponte que desde a época de 1970, mais ou menos, era para ser construída e o pessoal só ia de balsa, né? E ficou desde então, aí muitos anos, 2026, muitos anos esperando essa balsa sair, essa ponte sair. E aí, o que que é essa pessoa que copia sem interpretar? Ela só ouve dizer. Ah, eu ouvi dizer que vai inaugurar dia 30. Eu ouvi dizer que vai ter até show lá. Eu ouvi dizer que vai estar proibido de passar. Eu ouvi. Caramba, a pessoa só reproduz o conteúdo, ela não filtra.
né, ela capta e reproduz. Não é legal, não é confiável, uma pessoa assim não se torna confiável. E você acha que a sua pesquisa, se você fizer isso, vai ser confiável? De forma nenhuma, de forma nenhuma. A prof que vai fazer a parte da análise do TCC, por exemplo, é a primeira coisa que a gente vai apontar. Não tá legal, tá copiando e colando. Se for assim, não precisa fazer pesquisa, gente. A prof é muito tranquila, sou muito boazinha com os alunos. Mas a gente está aqui para aprender. Lembra que a prof falou na primeira aula? A gente está aqui para somar, para evoluir. Então, se for fazer uma pesquisa mais ou menos, nem faça. Não perca seu tempo e não faça a outra pessoa perder seu tempo lendo o seu material. Nossa, prof, precisa ser ruim assim? Tem que ser justo. Seja sincero, seja íntegro com você mesmo. A prof já está dando a sugestão, procurem um tema que vocês gostam. Ninguém aqui está pedindo para vocês escreverem um tema só da dependência química, ou só de uma coisa assim, metódica, teórica. Não, procure alguma coisa que vocês gostam de pesquisar, vocês gostam de ouvir podcast, de ler livros. Pesquisem algum tema de interesse de vocês, desenvolvam essa área na vida de vocês. É a mesma coisa que eu trato com minhas pacientes, que são meu foco de trabalho. Às vezes a gente passa tanto tempo da nossa vida se dedicando ao outro, servindo o outro, que a gente não sabe o que a gente gosta. A gente não sabe quais hobbies. Quantas coisas na vida de vocês fazem porque vocês querem fazer? Quantas coisas? Porque eu quero fazer. Por exemplo, a prof gosta muito de alemão. Eu gosto muito do idioma do alemão. E volta e meia eu tô aprendendo um pouco mais. Ah, porque eu preciso? Porque o prof Adriano falou que eu tenho que saber falar alemão? Não, porque eu gosto. Me dá prazer, é uma coisa legal para mim. Uma coisa que soma na minha vida e que eu gosto. Então procurem coisas que vocês gostam, isso na vida de vocês. Foquem em vocês. Se vocês não focarem, ninguém vai focar. E aí, não adianta depois cobrar do outro que ele te valorize, porque você é o primeiro a se desvalorizar. Você é o primeiro a ensinar como as pessoas devem tratar você. Então, prestem atenção nisso. Nossa, prof, mas por que você está falando isso? Porque isso tem a ver com a pesquisa. Se você é uma pessoa que só pega um conteúdo e reproduz, você tende a se desenvolver menos na tua vida pessoal, evoluir menos pessoalmente, não profissionalmente. Até profissionalmente, né? Acaba impactando. Mas, em primeira instância, pessoal, tá? Falta de conexão. Aqueles. Pega uma frase de um, pega uma frase de outro, cita aqui, aí dá um enter, escreve. Então, dois pontos, cita outro. Poxa, gente, que isso? Outro erro comum: poucas referências. Por isso que a prof diz: cuidado com temas que não têm tanta bibliografia ou tanto material de pesquisa, senão vocês vão se perder, vai dificultar a vida de vocês. Como a prof disse, é um tema que vocês gostam. Ah, eu gosto muito de falar sobre um esporte. Aí fui dar um Google, no Brasil não tem nada desse esporte. E aí? Vai dificultar a vida de vocês. Então, pegue uma coisa mais leve, para que seja um trabalho prazeroso e não só mais uma atividade, tá? E o último, coloquei até em vermelho: uso inadequado de IAs. Gente, cuidado. Querem usar IA, como a prof disse? Usem sabiamente. Se vier material copiado de IA, e obviamente é fácil de identificar um texto feito com IA, vai zerar. Simples assim. E qual o problema? Vai ter que fazer tudo de volta. E aí vocês vão ter que entrar na tática que a prof citou, que o meu professor tinha, de fazer a cola. Ou seja, vocês vão ter que sentar, estudar, resumir, fazer tudo de volta, para no fim entregar um trabalho. Ai, prof, mas eu não vou fazer o TCC, então eu não preciso fazer. Como a prof disse, até o final dessa matéria, são só 4 aulas, a gente precisa entregar uma atividade final. A gente precisa entregar lá no final um tema para um TCC, um tema pronto. Esse projeto de pesquisa pronto. E aí, como é que você vai fazer? Então, evitem usar IA de forma desenfreada. Evitem copiar e colar. Pesquisem algo que dê prazer para vocês, que seja legal. Como a prof disse, senão vai ser só mais uma matéria certificada de vocês. E aí? E essa matéria, ela é tendenciosa. A gente tem tendência a deixar ali, né? Ah, só por cumprir. Tanto que a gente até brincou, né? Tem uma galera aí que tem trauma de ABNT e a gente até brincou. E realmente, não é legal, não é. Ai, nossa, o que eu mais gosto de fazer na vida é colocar trabalho em ABNT.
A prof faz isso profissionalmente. Várias pessoas me procuram para formatar o TCC, né. Eu gosto de fazer, claro, mas não é assim, nossa, o amor da minha vida. É chatinho, é técnico, tem que parar, tem que prestar atenção, tem que conferir 1000 vezes o trabalho, porque é um trabalho que define uma graduação de alguém, né. Então, foquem em alguma coisa prazerosa para vocês, dentro do possível. E aí eu coloquei aqui: "Não adianta juntar textos, é preciso construir um raciocínio. A IA escreve bonito, mas quem faz pesquisa precisa escrever com precisão, como uma conversa. Vocês têm que saber do que vocês estão falando. Não entre no perfil de pessoa que só reproduz fala, só reproduz comportamento. Não é legal, não é prazeroso estar perto de pessoas assim. E não é bom para vocês, não soma nada na vida de vocês. Então não sejam dessa forma. Evitem ser rasos. Hoje as pessoas são muito rasas, porque são instigadas lá, né. São Hoje a gente não tem tantas reflexões psíquicas, filosóficas e tal, então procurem somar na vida de vocês, para que vocês saiam dessa disciplina sabendo que vale a pena, que é uma disciplina que fez a diferença na vida de vocês, tá bom? Então, por último, segue aqui a atividade de hoje. Logo, assim que essa aula estiver disponível no grupo, eu vou colocar. Então agora vocês já fizeram na aula 1 o tema e o problema, agora vocês vão fazer um objetivo geral, presta atenção, um objetivo geral, que é o do verbo, 3 específicos, que é o que a prof deu exemplo lá, e a justificativa de 5 linhas, tá? Então, se quiserem fazer primeiro no caderno, depois colocar lá no Google, né, no Google Forms, formulário lá, tá bom? Porque no final a prof vai gerar uma tabela e vai juntar, e o tema vai estar pronto para vocês definirem o artigo de vocês, combinado? Prof, não entendi alguma coisa, ficou uma dúvida nisso aqui. Manda mensagem para a prof, vocês têm meu número lá. E a gente se vê na aula que vem, dia 4 de maio, segunda-feira. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.